na internet, adapta teu currículo para o formato daqui, adapta teus cargos para o formato daqui. Então, por exemplo, não existe cargo de analista na área de marketing aqui em Montreal. Primeiro cargo de entrada, você saiu da faculdade de marketing, qual o primeiro cargo aqui? Coordenador. Olá! Está começando agora o Brainscast, um podcast que conversa diretamente com profissionais brasileiros da área de marketing e comunicação que moram no Canadá. O Brains é uma organização sem fins lucrativos, inicialmente criada por 4 mulheres brasileiras, com o intuito de construir networking entre os imigrantes profissionais da área de marketing e comunicação. E se você chegou até aqui para ouvir uma de nossas histórias, seja muito bem-vindo! Eu sou a Silvia Shiro, uma das co-founders do Brains, e o episódio de hoje é muito especial, porque nós estamos trazendo pela primeira vez um profissional que não é da região necessariamente inglesa do Canadá, que é uma região mista. Eu vou conversar com o Luiz Barros, que mora em Montreal, e atua hoje como Marketing and Communications Director na Stand Pro. No Brasil, ele trabalhou no marketing de empresas no setor de educação, empresas na áreas esportivas. Ele também já estudou e trabalhou na França. Bom dia, Luiz, como é que você está? Bom dia, Silvia, tudo ótimo e você? Obrigado pelo convite. De nada, imagina, obrigada a você por aceitar o nosso convite. E se você puder, conta aqui um pouquinho mais para a gente sobre a sua história, como que você chegou aqui no Canadá, qual que foi o seu, digamos assim, o seu elemento principal para se decidir ir para Montreal, como que foi sua transição? Claro. Bom, acho que a decisão de vir para Montreal é bastante conectada com a minha história mesmo, tanto pessoal quanto profissional. Como você bem colocou, eu já passei pela França, morei 8 anos na França, fiz todo o meu percurso universitário na França, dos meus 18 aos 26 anos, praticamente. Então, eu estudei, fiz minha graduação lá, fiz meu mestrado lá, comecei a trabalhar na França por uma empresa francesa, a Total, que eu vou contar um pouquinho aqui a história. Foi uma das razões também pela qual eu vim para Montreal, a empresa Total francesa. Então, eu comecei a trabalhar lá, depois do meu mestrado, e voltei para o Brasil pela Total. Então, eu sou de Recife, originalmente, mas quando eu voltei para o Brasil depois do meu período na França, eu voltei para São Paulo, porque com a Total eu fui trabalhar no Brasil, em São Paulo. Então, morei 4 anos em São Paulo, depois desses 4 anos, passei 2 na Total, depois fui para Stock Car, para Vicar, né, como gerente de marketing da Stock Car, uma categoria do automobilismo brasileiro. Depois da Stock Car, eu voltei para Recife, onde eu entrei na área de educação, pelo Grupo Ser Educacional. Depois do Grupo Ser Educacional, ainda em Recife, eu fui para a MV, uma empresa de tecnologia na área da saúde. E depois da MV, já aí no caso, 8 anos de Brasil também, 4 em São Paulo, 4 em Recife. Procurando oportunidades, eu já imaginava também sair do Brasil em determinado momento, voltar para o Brasil em 2014, depois da França, gerou alguns arrependimentos da minha parte, logo depois que eu voltei para o Brasil, mas na época era Copa do Mundo, era Jogos Olímpicos em 2016, ou seja, era a época do boom do Brasil no mundo, né? Mas ainda assim gerou um certo arrependimento, eu já imaginava sair do país em determinado momento, e surgiu a oportunidade em Montreal pela Total, novamente. Foi quando eu recebi o ok da empresa, vim para cá apalavrado com eles, com uma job offer, né, aqui em Montreal. E, como a gente fala em inglês, long story short, quando eu cheguei aqui, eles deram para trás na job offer, eu já estava aqui, acabei procurando outros empregos, encontrei rapidamente, acho que com um mês eu encontrei um emprego na Espace Construction, uma empresa de construção aqui como gerente de marketing.
E depois de um ano na Space, um ano e pouquinho na Space, eu dei esse passo para Stanford, para uma oportunidade como diretor de marketing numa empresa líder de mercado aqui no Canadá, na área de iluminação. Então, como eu falei, né, acho que minha escolha para Montreal foi muito pela Total. Eu comecei a procurar também oportunidades aqui também por falar francês, e ouvir relatos de que o francês é muito importante, né? Então, você ter tanto francês quanto inglês, quanto é o meu caso, na área de comunicação aqui no Quebec, especialmente em Montreal, é muito demandado, existe uma demanda muito grande por isso. Até os próprios locais, muitas vezes, têm uma certa dificuldade de falar as duas línguas, muitos são ou só francófonos ou só anglófonos. Então, ter essas duas línguas, de fato, ajudou bastante, eu acredito. E as coisas meio que encaminharam depois, bem rapidamente, quando eu cheguei em Montreal. Que bom. Apesar de você ter tido esses reveses, mas você está hoje numa posição de diretor de marketing, o que é ótimo. E eu sei que talvez não afete tanto Montreal, mas estamos com a Copa do Mundo vindo para cá ano que vem, né? Então, quem sabe a Copa vai te perseguindo aí nos países que você vai. Verdade. Não, a ansiedade tá mil, né, para a Copa do Mundo no próximo ano. As empresas aqui são bem, por mais que o Canadá não seja tão fã assim de futebol, né? Apesar que quando a Copa do Mundo, independente do país, o país acaba meio que entrando no clima. Mas aqui na empresa onde eu estou, e eu tenho visto que isso é meio que um padrão aqui no Quebec também, não sei em outras partes do Canadá, mas a empresa é muito internacional, né? Então a gente tem muito colombiano, muito africano, né? De vários países da África, até mesmo europeus também. Então você tem uma pluralidade ali de países que acabam gostando muito de futebol, as pessoas que vêm desses países. Então, tá meio que ali num clima que o RH daqui, que é um pouco mais canadense, meio que ainda não se toca do tamanho do que é uma Copa do Mundo, mas pelo que eu já tenho conversado aqui, tá todo mundo bem ansioso. Então, eu já até dei uns toques aqui no RH de, vamos fazer alguma coisa, Copa do Mundo, coloca a TV, vamos assistir, juntar a equipe, vai ser uma experiência legal. Aqui em Toronto a gente tem muitas comunidades grandes de vários países diferentes. E quando você tem jogos da Eurocopa ou da Copa do Mundo, a região que chama Little Italy e Little Portugal, basicamente fecha tudo, vira aquele comboio de rua, vira quase que festa de carnaval com abadá, só que sem o carnaval, sem o abadá, mas com muita gente na rua, comemorando, com bandeirinhas. Chega a época da Copa do Mundo, tem uma região oeste, aqui onde fica uma parte dos brasileiros e portugueses, que você vê que tem bandeiras enfeitando as casas na rua. Eu sei que aqui é normal as pessoas colocarem bandeiras, por exemplo, uma bandeira do Canadá e a bandeira do seu país de origem, mas você vê que isso duplica, triplica durante a Eurocopa e a Copa do Mundo. E você vê a gente pendurando bandeiras nos carros, não só os europeus, mas também os latinos. E muitos sports bars aqui também transmitem a Copa do Mundo. Então, assim, não é necessariamente popular para aquele canadense típico, mas como muitos bairros aqui têm uma imigração até mais antiga, porque, por exemplo, Portugal, tem muita gente nova portuguesa aqui, mas você tem muita gente que chegou aqui quando estava nos anos 70, nos anos 80, e hoje tem filhos e está dentro da comunidade. Então, esses ainda resguardam muito essa questão da Copa. E se você vai para downtown, qualquer uma dessas regiões em dia de jogo, você vai ficar preso no trânsito, porque eles já bloquearam algumas ruas para fazer a festa. Legal. Montreal, eu acho que Montreal ainda não tem essa... Montreal tem uma cultura muito forte de hockey mesmo, né? Então, o hockey aqui é muito forte no inverno. Não vi ainda, estou há 2 anos aqui, não vi ainda essa... Até na Copa do Mundo de Clubes, ou acho que Eurocopa, 2 anos atrás, a gente acabou de chegar. Não vi essa paixão pelo futebol ainda, mesmo dessas comunidades. Não sei se essas comunidades também são muito grandes aqui. Mas tem muito brasileiro. Acho que também pela raiz francesa, a comunidade acaba sendo maior, acredito,
de países francófonos, né? Então, os próprios países africanos com origem colonial francesa que falam francês, acho que tem muito imigrante de lá, tem muito próprio francês mesmo, tem muito imigrante também. Então, acaba sendo uma imigração diferente, talvez, por aqui. E você comentou que quando você estava se decidindo ir para Montreal, e como você já falava francês, você já tinha morado na França, isso também foi um dos fatores decisivos. Que às vezes, assim, para as pessoas, para os brasileiros que estão no Canadá ou que estão planejando para ir para o Canadá, muitos deles ficam com aquela questão, né, com aquela pergunta: precisa estudar francês ou não? No exato momento, a gente sabe que, como mudaram algumas regras de imigração recentemente nesse último ano, então muitas pessoas estão buscando francês para estudar o francês. Mas eu sei que nos últimos anos sempre tinha aquela conversa de que, não, se você não tiver francês, você não vai conseguir emprego. Ou, mesmo que você tenha francês, que você estudou na França, não vai resolver, porque tem que ser o francês de Quebecois, tem que ser o de Quebec. Ou, então, tinha sempre essa conversa de que depende da área, depende do que você vai fazer, da área de atuação, depende se é Montreal, depende se é o interior de Quebec. Qual que é a sua visão hoje em dia sobre isso? Olha, essa questão do interior e de Montreal mesmo, Montreal é uma cidade 100% bilíngue, então qualquer lugar que você vá, você vai encontrar pessoas que falam inglês e francês. Então, você vir para cá só com inglês, você vai conseguir viver sua vida normalmente, não existe talvez em Quebec City, né, ali é um pouquinho mais difícil, ou aí quando entra no interior mesmo, assim, da região. Então, por exemplo, eu moro fora de Montreal, a cidade que eu moro chama Beloeil. Essa cidade, você já não vê placas em inglês, os próprios cardápios de restaurantes não tem mais nada em inglês, é tudo em francês. Não existe não sei se você conhece ou se o pessoal que está nos escutando sabe, mas aqui em Montreal, quando você entra no restaurante, numa loja, etc., existe o bonjour hi, né? Meio que virou uma forma local de dizer oi, né? Falar bonjour e hi ao mesmo tempo. Já no interior, você já não escuta mais, é só o bonjour mesmo do francês. Do ponto de vista profissional, por exemplo, eu tenho amigos que conseguiram empregos em suas determinadas áreas e que falam pouquíssimo inglês. Desculpa, que fala pouquíssimo francês. É mais raro? E depende sim da área que você atua. Quando é uma área mais ligada a exatas, a engenharia, por exemplo, o caso desses amigos, eu tenho uma amiga que é engenheira de alimentos, eu tenho um outro que trabalha com engenharia de produção, então acaba sendo áreas específicas em que você consegue oportunidades falando apenas inglês e tendo uma base de francês. Mas eu acredito que a maioria, sim, das oportunidades aqui, especialmente em áreas mais qualificadas, oportunidades de gestão mesmo, de profissões de gestão. Na área de comunicação, mesmo não sendo gestão, se você trabalha com marketing e comunicação, o francês é obrigatório. Até porque, né, existem as leis de proteção à língua francesa, então todo e qualquer campanha, conteúdo, ação, atividade que a gente fizer, precisa obrigatoriamente ser em francês, com francês com uma certa maior visibilidade do que o inglês. Na Stampro, por exemplo, onde eu trabalho hoje, é uma empresa que, no dia a dia, ou por incrível que pareça, no dia a dia se fala mais inglês. Então, o VP da área de marketing, ele é de Toronto, ele mora em Toronto, ele vem para Montreal cada 1 ou 2 semanas. Então, praticamente, assim, o próprio presidente também, praticamente, a língua majoritária da empresa é inglês, né? Tem atividades no Canadá inteiro. Mas, para a minha área, para a área de marketing, toda a entrevista, todo o processo foi todo em francês, pouquíssimo inglês.
perguntaram se eu sabia falar, até porque o chefe não fala francês, etc. O VP não fala francês, falaria só inglês. A entrevista, parte com ele, foi toda em inglês, mas com o RH, todo o processo em francês. E como que você comentou que a parte da comunicação precisa estar em francês, o conteúdo que é criado e que existem leis locais, como que você faz essa verificação? Além, obviamente, do seu conhecimento em francês, mas existem lugares onde você pode consultar, por exemplo, quais são as regras sobre porcentagem de francês? Existe um manual? É uma coisa que é mais um conhecimento passado de gestão para gestão? Como que você faz essa verificação para saber se está dentro do que é esperado para o francês quebecois ou mesmo para a comunicação em si? Até puxando uma parte da tua pergunta anterior, e talvez eu não tinha ouvido ainda esse estigma, mas não existe muito essa... Claro que existe particularidades do francês quebecois, mas não existe problema algum de você falar o francês francês. Então, assim, eu nunca ouvi. Eu, obviamente, passei 8 anos na França, estudei na França, ou seja, meu francês, ele é 100% francês, né, da França, e nunca ouvi nenhum feedback de, o que você falou agora foi o francês da França, tem que ser o francês quebecois, ou fala dessa forma porque aqui se fala desse jeito. Não, nunca, de verdade. Então, não acredito que haja essa barreira de você falar o francês da França aqui em Montreal ou no Quebec em geral. Mas qual seria a relação, por exemplo? Talvez eles não se importem de você ter um sotaque francês ou da França. Mas o quanto isso, de repente, pode afetar a sua comunicação, o seu entendimento? Porque eu vejo também que existem pessoas que estudam francês, falam francês, quando vão para o Quebec, elas têm dificuldade de entender o quebecois, especialmente mais no interior. Então, daí, talvez eles entendam você, mas talvez você não entenda eles. Existe essa situação para você? Existe, de verdade. Acho que assim, é muito o francês, o francês da França, a diferença para o francês quebecois, para mim é muito claro a diferença, como se fosse o português do Brasil, o português de Portugal. Então, nós como brasileiros, quando vamos em Portugal, muitas vezes não conseguimos entender o que o português, né, falando português de Portugal, tá tentando falar. Então, às vezes, precisa falar um pouco mais devagar, precisa enunciar melhor as letras, as sílabas, as palavras, para que a gente consiga entender. Então, e você estando um pouco mais de tempo no local, você acaba acostumando o seu ouvido e passa a entender melhor depois de um tempo. Então, é bem o caso aqui. Em Montreal, o francês é mais leve, então o francês do Quebec de Montreal é mais leve, então você não tem tanta dificuldade assim de entender o que eles estão falando. Já no interior, sim, quando você fala com pessoas mais idosas também, quando você chega mais no interior, aí é um francês mais pesado, e assim, eu acredito que seja a mesma coisa que a gente encontra até mesmo no Brasil, quando você vai para o interior do Brasil e você escuta sotaques diferentes, mais carregados, que às vezes você, né, o próprio sotaque do interior do Nordeste algumas vezes, de Minas Gerais, do interior de Minas, e a gente vê algumas comparações, alguns vídeos com pessoas mostrando as diferenças, né, para o português que a gente fala nas grandes cidades. Então acaba sendo essa a diferença, e é uma questão do costume, é uma questão muito de você ir captando, entendendo aquelas pequenas expressões, aquelas pequenas comidas de sílabas, né, de pronunciação mesmo que eles têm, e não vejo muita dificuldade não de com o passar do tempo assim breve você se acostumar. Voltando a essa tua última pergunta, em relação às direções, né, do que fazer na área de comunicação em relação ao francês, existe aqui o próprio governo do Quebec, ele disponibiliza um documento com todos os direcionamentos se você for criar uma peça de comunicação, se você trabalha numa empresa,
Por exemplo, te dar um exemplo aqui de uma regra que existe, para empresas, se eu não me engano, maiores de 35 pessoas, todas as comunicações oficiais da empresa precisam ser em francês, pode ter a sequência em inglês, mas a primeira parte do e-mail, a primeira parte da comunicação oficial daquela empresa, precisa ser em francês, tem que ser em francês, obrigatoriamente. Mesma coisa de post de rede social para uma empresa maior, com sede no Quebec, a empresa precisa ter o francês em cima do inglês ou um pouco maior do que o inglês. Então, todas essas regras, você nunca, absolutamente nunca pode postar apenas um conteúdo só em inglês. Você precisa ter as duas línguas. Então, no mínimo as duas línguas ou só o francês. Então, todos esses direcionamentos, o próprio governo do Quebec, ele disponibiliza, e existe, sim, uma fiscalização do governo do Quebec. Então, eles, sobretudo quando é uma empresa de porte grande, né, de alcance, como, por exemplo, a nossa aqui, de alcance nacional, eles caem bem em cima em termos de fiscalização, e se você não estiver respeitando essas regras, a empresa pode ser multada, pode receber algumas sanções por parte do governo. Então, é bem sério essa parte. Então, por isso, sobretudo na área de marketing e comunicação, a obrigatoriedade de falar francês é muito alta mesmo. E você comentou empresas que têm sede no Quebec, mas você sabe dizer se essas regras também se aplicam para empresas com filiais, ou só atuantes no mercado, ou seriam mais as empresas que estão sediadas? Não, por exemplo, se você vender produtos no Quebec, então uma empresa mesmo sediada em Toronto, digamos assim, mas se ela for sediada em Toronto, a diferença é que ela não necessariamente precisa fazer as suas campanhas, posts, etc., em francês. Ela pode fazer só em inglês. E se ela tiver um público grande no Quebec, obviamente faz todo sentido que ela trabalhe um conteúdo em francês específico para o público do Quebec. Agora, se ela vender produtos, se o produto dela tiver um produto físico e esse produto chegar em lojas no Quebec, esse produto precisa no packaging, né, o físico deles. Quando ele entra no Quebec, ele precisa ter instruções em francês, ele precisa ter o nome em francês, ele precisa ter na caixa, se tiver alguma instrução, se tiver algum tagline ou qualquer outra coisa, precisa ter a versão em francês. Então, entrou no mercado do Quebec, você precisa ter obrigatoriamente o francês para a acessibilidade das pessoas daqui. Sim, faz todo sentido. Mudando um pouquinho de assunto, eu queria entender também até qual que é a sua visão entre o marketing canadense, o marketing brasileiro, a comunicação canadense, a comunicação brasileira. Quando eu falo marketing, é mais o nosso mercado mesmo, né, o nosso mercado de trabalho, mas em comunicação, isso pode ser um pouquinho maior, pode ser desde posts em social media, até a comunicação no dia a dia, no trabalho, a comunicação profissional. Quais são as diferenças que você vê, sejam positivas ou negativas, entre os dois países, ou entre, inclusive, sendo mais especificamente, Montreal? Olha, eu não tive contato com marketing fora de Montreal, mas, assim, pelo que eu vejo, né, até de grandes empresas canadenses que não são necessariamente quebecois, mas que atuam aqui no Quebec, eu acredito, sinceramente, que a área de marketing, ainda aqui do Canadá, está facilmente, acredito eu, uns 10 anos atrás da categoria e do mercado brasileiro. Do que faz o marketing no Brasil, do que para quem teve a oportunidade, né, ou ainda trabalha lá no Brasil, o ritmo, a estrutura, a forma que a gente enxerga marketing e a importância, e eu sei, né, nem todas as empresas no Brasil ainda dão essa importância para o marketing, ainda tem, sim, aquela parte de empresas que acham que, ainda pensam que marketing é custo, mas ainda assim, eu acredito, pela experiência que eu tive no mercado brasileiro, que existe um avanço muito maior da importância do marketing
visto pelo mercado brasileiro do que é visto hoje pelo mercado canadense. Hoje, aqui, pela experiência que eu tive aqui no Canadá, ainda é um marketing muito básico. Ainda, por exemplo, quando eu cheguei aqui na Estampro, um departamento que fazia parte do departamento de produto da empresa. Então, era o contrário, normalmente, do que eu enxergo, né? Normalmente você vê o marketing ou par de produto, ou até mesmo a área de produto dentro de uma certa forma da área de marketing. Você precisava responder para compradores, por exemplo? Não necessariamente não necessariamente responder, mas a diretora na época, ela era diretora da área de produto, então ela era uma profissional de produto que cuidava também por tabela da área de marketing. Então, a área de marketing se limitava a fazer packaging, a fazer catálogo, folder, flyer e um ou outro post de social media quando, por exemplo, lançar um produto. O que era lançar um produto aqui na mentalidade deles? Era fazer um post de rede social e pronto, tá lançado. Era um departamento de comunicação, não de marketing. Exato. Então, isso, mesma coisa na minha primeira empresa aqui na Space, era uma empresa que não enxergava o valor e que eu estava lá era também para fazer apresentação para quando precisava apresentar algo para o cliente ou um ou outro post de rede social quando um prédio ficava pronto e daí eles queriam postar para dizer que o projeto estava concluído. Então, era essa, sim, pelo menos a visão que eu vejo. Até mesmo hoje, o VP que me trouxe, ele tem uma visão um pouco diferente. Ele tem me dado a liberdade para a gente criar uma estrutura muito parecida com o que eu tinha lá no Brasil. Então, área de planejamento, área de eventos, área de designers, área de gráfica, área de conteúdo, web, etc. Então, estou montando essa estrutura aqui na empresa, nesse ano que eu estou aqui. Então, ele já tem essa abertura um pouco maior dessa visão da importância de que o marketing pode trazer de resultado, de negócio, de lead, de conversão, etc. Então, ele já tem essa visão, mas, ao mesmo tempo, você vê alguns lapsos, assim, a gente precisa fazer um vídeo para viralizar. Hoje está na área de iluminação. É uma área aqui que a gente vê de lâmpada, praticamente, que não é o objetivo também. A gente é uma empresa B2B, que vende praticamente apenas para distribuidores nacionais. Então, você acaba tendo, ele acaba de vez em quando demonstrando essa visão de um marketing de, é um vídeo que viraliza. E toda aquela... de certa forma, uma certa ingenuidade, digamos assim. Exato, exatamente. Então, toda aquela estrutura, né, que vem se apesar, novamente, eu venho conversando muito com ele, a gente vem trabalhando, ele vem vendo a importância do que é ter essa estrutura por trás, apoiando a equipe de vendas, mas ainda assim, de vez em quando, ainda bate aquele, vamos fazer um vídeo para viralizar e é isso que é marketing. Né? Então, eu acho que, para voltar à pergunta original mesmo, o marketing daqui está muito atrás ainda, e na minha visão, e pelo que eu tenho visto, pelo que eu tenho conversado, pelo que eu tenho olhado de outras empresas, acho que não sei se vale aí, mas quem puder olhar o exemplo, um exemplo que para mim eu fico abismado toda vez que eu vejo alguma coisa que eles lançam, é a própria McDonald's aqui do Canadá. Não sei se você já chegou a ver o Instagram da McDonald's no Canadá. Não de Quebec especificamente, não sei se tem diferença nesse sentido. Não sei se tem, é capaz de ter, mas acho que não. Acho que é McDonald's Canadá mesmo. Se você olhar e compara com a McDonald's do Brasil, é um abismo de diferença. Um abismo de diferença em termos... A gente sabe que a Mac do Brasil é uma referência mundial, né? Até várias campanhas que viralizaram mundialmente. Até para quem está estudando, né, esse mercado aqui de marketing no Canadá, vale a pena. Eu acho que essa é uma comparação muito, muito legal de se fazer para vocês verem qual é o nível aqui
da área, né, do mercado aqui, dos departamentos de marketing, como são estruturados aqui para fazer esse tipo de trabalho. E daí, nesse último ano, né, aqui na Stampro, eu completo um ano de Stampro agora em setembro, eu tenho estruturado essa equipe e até, assim, com um pouco dessa ideia de como o profissional brasileiro hoje ele está acima do profissional médio aqui do Canadá na área de marketing, as 3 contratações que eu fiz aqui foram 3 brasileiros para a área. Então, foi... e isso vem, de fato, pagando, uma equipe que tem crescido bastante, e acho que foi algo que a própria empresa enxerga como positivo. Sim. Como você comentou, você contratou brasileiros. Como que foi para você passar pelo processo pelo outro lado, sendo o hiring manager? O que a empresa e o que você buscava nos candidatos? Eu buscava muito o que eu sempre busquei no Brasil, né? Então, o conhecimento técnico, com a capacidade de trabalhar em equipe. Obviamente que aqui você tem critérios adicionais que são as próprias línguas, né? Como eu falei, inglês e francês precisam praticamente ser obrigatórios para essa área. Posso dizer que as pessoas que eu contratei, até uma delas é um designer que mora hoje em Calgary, está aprendendo francês, então ele não tem o francês ainda, mas para a área de design, como tem sempre uma pessoa ali revisando, a área de design normalmente recebe os textos já prontos, então é uma área que você precisa um pouco menos, mas, de novo, se você busca uma área de gestão aqui no Canadá, sobretudo aqui no Quebec, mesmo na área de designer, é importante você ter o francês, porque em determinado momento você vai contratar alguém que só fala francês e você vai precisar gerenciar aquela pessoa. Mas para as outras duas pessoas, um na área de planejamento e o outro na área de conteúdo de web, o francês era, de fato, obrigatório. Então, eles tinham já um nível ali de médio para um nível B2, né, para quem está um pouco familiarizado com essas notas e grades de línguas, né? Um nível B2 ali de intermediário avançado para cima. Não precisa ser fluente, precisa ser fluente no inglês, né, pelo menos, porque eu sei que aqui, como eu falei anteriormente, a empresa, o dia a dia é muito mais anglófono, mas, então, eles eram fluentes em inglês e a um nível ali de intermediário avançado para cima em francês. Sobre o processo, além dessa parte técnica e de línguas, eu deixei muito na mão do RH. Até por eu ser brasileiro, eu não queria ser aquela pessoa que, eu sou brasileiro, eu vou trazer brasileiro, né? Como criar, como se diz em Recife, eu não sei se todo mundo vai entender, mas criar patota, né, de brasileiro. Essa é uma preocupação super válida, eu também já tive essa preocupação, e eu fiz a mesma coisa. Tá aqui a indicação, tá aqui os meus pensamentos sobre essa pessoa, mas eu até fazia umas contratações, entre aspas, cegas. Eu basicamente tirava do currículo do candidato, né? Tirava a informação de que é o nome e de tal país, ou seja lá o que for, e eu entregava o currículo de todos os candidatos que eu tinha pré-selecionado, sem ter essas características, junto com o portfólio, e mostrava para os outros diretores ou outras pessoas dentro da minha empresa. Então, eles acabavam escolhendo com base ou no portfólio ou no trabalho final, ou mesmo dando uma rápida olhada no currículo, sem saber que era brasileiro, ou sem saber que era canadense, ou seja lá de qual país for. Uhum. O que aconteceu nessa primeira fase foi exatamente isso. Eu não cheguei a tirar nome, porque de fato não é muito simples. Você, por nome, você acaba deduzindo, pelo nome você deduz de onde a pessoa vem, mais ou menos. Mas eu passei os currículos para o RH, a gente acabou entrevistando vários candidatos, entre brasileiros e outras nacionalidades, e o próprio RH acabou escolhendo como os candidatos ideais aquelas pessoas, aqueles brasileiros que eu tinha pré-selecionado. Então, eu meio que me isentei um pouco dessa decisão, apesar de os candidatos
terem sido pré-escolhidos por mim, e o RH acabou escolhendo essas pessoas. Já num segundo momento, porque foram 3 vagas, né, 3 brasileiros que entraram. Então, assim, empresa, né? Então, toda empresa tem suas picuinhas, tem suas fofoquinhas, isso não é exclusivo do Brasil. Então, você vai ter a mesma coisa aqui no Canadá, e isso giram, né, obviamente, as fofocas de corredor, que, pô, o cara é brasileiro, tá contratando só brasileiro. Então, infelizmente, nesse momento, é até uma coisa que eu já conversei até no próprio grupo do Brains ali, que eu deixei claro, que neste momento, infelizmente, está meio que congelada para mim a contratação de brasileiros, né? O que assim, foi algo que no dia que eu tive essa conversa com o RH, eu até fiquei bem frustrado e deixei claro para eles, porque não existe um feedback negativo das pessoas que foram contratadas, sabe? É mais uma questão mesmo de politicagem dentro da empresa, de disse-me-disse, né, de fofoca. Então, para evitar qualquer Desentendimento, né? qualquer aumento desses rumores, então o RH pediu para que a gente desse uma pausa na contratação do brasileiro, o que para mim dificulta muito. E daí vem um pouco para o mercado, e eu acho que aí vale também para as pessoas que estão escutando, que ainda não estão em Montreal, ou até mesmo que estão em Montreal. Por exemplo, eu cheguei a abrir algumas vagas que eu não consegui contratar pessoas. Já com esse pensamento de não poder contratar brasileiros. Por quê? Porque eu anuncio essas vagas no meu LinkedIn, obviamente meu LinkedIn hoje tem, acho que 50%, 60% de brasileiros, deve ter uns 30% de franceses, ou 40% de franceses, e o resto, 10% daqui do Canadá. Ainda é bem recente. Então, quando eu anuncio no LinkedIn, a grande maioria das candidaturas que eu recebo são de brasileiros. Então, que, de uma certa forma, hoje eu não posso encaminhar para a área de RH. O próprio RH tem uma dificuldade de encontrar candidatos aqui no Quebec com as qualificações que a gente procura. Então, por exemplo, essas 2 vagas, eu simplesmente não consegui contratar pessoas locais ou até de outras nacionalidades. O próprio RH também concordava comigo, de novo, não eu que não queria contratar, eu, acima de qualquer pessoa, queria contratar e trazer mais pessoas para a equipe, mas a gente não conseguiu encontrar essas pessoas com as qualificações que a gente procurou. Então, assim, uma dica, de fato, para esses profissionais qualificados que vêm do Brasil, se tiver uma proficiência boa em francês e inglês, é um mercado muito, muito aberto. Acho que é um mercado com muitas oportunidades ainda. Talvez até carente. Carente, sim, carente, com certeza. É um mercado NOC também, né, se for falar de imigração. O marketing, ele tem uma grade boa ali de NOC. Então, é uma oportunidade muito boa para quem busca chegar aqui no Canadá na área de marketing. De fato, falar francês e inglês aqui no Quebec é uma vantagem muito grande. E você sente que a má concentração de vagas na área de marketing e comunicação estão em Montreal ou em outras regiões do Quebec? Você ouve falar de Quebec City? Você ouve falar... Qual que é a sensação que você tem em relação a isso? Olha, a sensação é que a grande maioria, acho que eu posso chutar assim, entre 70% e 80% é Montreal, ou região metropolitana de Montreal. Quebec é uma cidade grande, mas que é a 3 horas de Montreal. Então, se uma empresa precisa ter sede no Quebec, toda a parte logística, toda a parte de grandes aeroportos, de
conexão até com a própria Ottawa, com o próprio Toronto, é mais perto estar em Montreal do que estar em Ottawa. Então, eu vejo pouquíssimas vagas em Quebec City, pouquíssimas vagas mesmo. E Ottawa é mais coisas do governo, imagino eu, né? Sim, acredito que sim. Não consigo te afirmar com 100%, mas acredito que sim. E parte turística também, né, hoteleira ali, talvez seja um pouquinho forte lá em Quebec, mas ainda assim eu acredito que parte turística, hoteleira aqui de Montreal tem muito evento, sobretudo no verão, é muito evento, é muito festival, então... Eu já fui no Montreal Jazz Festival no meio do verão e foi um dos melhores eventos que eu já fui. É muito legal, é muito legal. Então, assim, o festival é uma cidade vivíssima no verão, né? Todo dia tem festa de graça e assim, restaurantes, é muito, muito legal. Então, assim, a grande maioria das vagas, das oportunidades, se não são em Montreal, são cidades vizinhas de Montreal. Então, eu acho que o grande foco é aqui. É a segunda maior cidade, né, do Canadá. Um foco de vagas e de empresas aqui muito grande. Você falou agora de aproveitar o verão, espero que você esteja curtindo o seu aí. E eu estava lembrando agora da nossa conversa, um pouco antes da gente começar a gravar o episódio. Você falou que você gostaria de comentar alguma coisa em relação ao trabalho e à vida pessoal, ou então, às vezes, como as pessoas podem ter medo de perder o emprego, e, em geral, o brasileiro acaba tendo uma visão um pouco diferente sobre isso, e que, às vezes, isso pode nos ajudar. Conta um pouquinho mais pra gente sobre os seus pensamentos em relação a isso. Esse foi digamos assim, um pouco do choque cultural, né? Porque, por mais que na França seja um pouco nesse mesmo formato aqui do Canadá, mas eu saí, né? Eu saí com 1 ano de experiência profissional da França para o Brasil, então minha carreira foi muito construída no Brasil, nos 8 anos que eu passei lá. E para quem é da área de marketing, eu acho que até mesmo de praticamente todas as áreas, né, do Brasil, é tudo muito puxado, né? Então, o ritmo é muito alto, você precisa estar sempre disponível, a entrega é sempre muito alta, concorrência para as vagas é muito alta. Então você está sempre ali, você precisa estar sempre disponível, sempre se provando, até se você quiser crescer, às vezes você precisa entregar mais. Ficar até mais tarde, não reclamar muito, então acaba, né, tendo esse cenário no mercado brasileiro, e quando você chega aqui no Canadá, a visão é completamente diferente. Então, existe, e a gente sente isso como brasileiro, até conversando com os outros brasileiros da equipe, a gente sente que não existe aquele medo de perder o emprego, não existe aquele medo da concorrência nas pessoas que estão aqui há mais tempo. Não necessariamente só os canadenses, mas as pessoas que estão aqui há mais tempo. Então, são cenários assim que no Brasil não aconteceria nunca, nunca, nunca. Por exemplo, de um vice-presidente ou do presidente chegar numa reunião geral, fazer um anúncio e alguém levantar a mão, e daí, quando eu digo alguém, talvez alguém com um cargo mais de entrada ou um cargo mais baixo, e simplesmente discordar do que o presidente está falando ali na frente de todo mundo e dizer que o caminho é errado, que nunca foi feito daquela forma, e você olhar para aquela pessoa e fazer como, assim, faltou um pouco de noção, mas às vezes não é, assim, para a gente, né, no Brasil, com certeza você não faria isso nunca, de encontro a um vice-presidente, a um presidente na frente de várias pessoas, porque, segundo você, com a sua opinião pessoal, tomou uma decisão errada. E aqui é extremamente comum, né? Então, aqui eles têm acho que isso vem muito, talvez, de uma segurança mesmo de que não vai perder o emprego que está fazendo aquilo, ou que, se perder, vai encontrar algo rapidamente. Os seguros de desemprego aqui também, a forma ali de apoio do governo, se você estiver desempregado, também acabam sendo muito boas. Então, você tem eles acabam tendo esse medo, né, menos medo, digamos assim, de se expressar, né, de colocar suas opiniões. Muitas vezes até, aí a opinião pessoal minha é um pouco sem noção mesmo,
Então isso é bem interessante nesse sentido, uma característica pelo menos aqui, né, de Montreal e das empresas que eu já tive. E claro, assim, aí vem uma questão mesmo de qualidade de vida, né, tirando essa parte de, entre aspas, né, insubordinação, mas por um outro lado, a qualidade de vida o peso, né, trabalho e vida pessoal, aqui eles dão, o peso que eles dão é sensacional. Então, seu trabalho é de fato ou das 8 às 5, ou das 9 às 18, e depois daquilo ali, você largou, você tira suas férias quando você bem entender, você não se preocupa muito de, vou tirar minhas férias ali, mas a empresa, não sei o quê, o pessoal tira férias e tá nem aí. Tipo, tem um evento próxima semana que eu tô organizando, mas eu preciso tirar minhas férias, eu vou tirar minhas férias. Zero bronca. Então, isso é até algo que a gente vem conversando eu venho conversando com o vice-presidente, de que até, tipo, onde é o limite, né, disso, porque às vezes acaba prejudicando a empresa, você ter 3 pessoas tirando férias ao mesmo tempo, bom, independente, mas às vezes talvez até a própria empresa faltando ali um pouquinho Tem um plano B, né, um backup. Plano B dos departamentos, não é nem a empresa, né, os próprios departamentos, mas como você dá uma liberdade muito grande para as pessoas, falta um pouquinho de vez em quando desse gerenciamento. Ou até mesmo do dizer não, né? Da pessoa chegar e dizer, preciso tirar férias de uma semana, e o gestor dizer não. Acho que por esse equilíbrio vida pessoal e vida profissional, e por esse respeito para com as pessoas e da necessidade das pessoas de descansarem, seja mentalmente, seja fisicamente, etc. Então, acho que não existe essa cultura muito de dizer não, sabe, para férias, ou para descanso, ou para sick days, como chamam. Então, Eu vi bem essa cena que você falou de num town hall, as pessoas conversando com o presidente, tipo, convenção de vendas, e de repente alguém, independente da posição, eu já vi pessoas assim lá de baixo, pessoas lá com cargo mais alto, levantando a mão e metendo a bronca na empresa, no presidente, seja lá o que for. E 5 anos depois, essas pessoas ainda estão trabalhando lá, entendeu? Sim. Ninguém foi mandado embora por causa disso. Foi bem aquela coisa assim, reservamos o direito de discordar de você, entendeu? Mas ninguém foi mandado embora. Acho que primeiro que eles acabam enxergando isso de uma forma mais profissional, sem ser aquela coisa de necessariamente insubordinação, a menos que fosse um caso extremo, né? Mas eles também, tipo, acabam entendendo que não é necessariamente um ataque pessoal, que você está ali falando suas frustrações profissionais, ou você tem as suas opiniões, e que você está ali num ambiente profissional, e também saber que muitas vezes aquela pessoa tem um conjunto de conhecimentos e de experiências que são válidos para a empresa, e a empresa não simplesmente vai mandar a pessoa embora. Às vezes até gostaria, mas não tem quem substitua, entende? É a questão do mercado, né, e do quão escasso é o mercado aqui de profissionais, que às vezes, de fato, a empresa pode escolher não mandar embora, por mais que haja esses pequenos episódios, porque para contratar outra pessoa para fazer aquilo ali é extremamente complexo, extremamente complicado. Então, sim, existe essa escassez de mercado aqui também, que levam as empresas a serem um pouco mais coniventes, né, com esse tipo de comportamento ou situação. Sim. Mudando um pouquinho de assunto entre pessoas que estão há muito tempo que não são mandadas embora e as pessoas que querem entrar no mercado, você tem algumas dicas para ingressar no mercado de trabalho em Montreal ou no Quebec? Pode ser dica de francês, de inglês, pode ser cursos, coisas para fazer. O que você sugere? Assim, se você acho que se você é um profissional já bem estabelecido assim de mercado, acho que em termos técnicos, no Brasil sobretudo, em termos técnicos, não tem muita coisa não a acrescentar, porque teoricamente, se você já tem essa carreira no Brasil, se você já tem um nível técnico bom, provavelmente você vai estar acima da média aqui em Montreal, aqui no Canadá, ou pelo menos em Montreal. Agora, é incontornável a questão do francês e do inglês, então ter as duas línguas aqui em Montreal é algo assim que,
se você tiver um nível técnico bom, você vai encontrar uma oportunidade. Depende, pode demorar um pouquinho mais, pode, mas você vai encontrar essa oportunidade. E eu acho que uma dica que até algo que eu fiz e minha esposa também estava há um tempinho procurando e sem encontrar, ela também é da área de marketing. Ela veio para cá sem falar francês, ela aprendeu francês aqui, desenvolveu super rápido, porque estando aqui você acaba, né, trabalhando ali, forçando o francês, a língua vem mais rápida. Então, ela aprendeu francês aqui e ela estava, quando ela começou a se candidatar para cargos na área dela, ela focava muito na descrição do cargo. Então, essa linha aqui ou essas duas linhas aqui eu não sei fazer, então não vou nem enviar minha candidatura. E o que eu falei para ela foi, pô, encaminha tudo que tu puder, mesmo que tu não saiba fazer metade do que tá ali na descrição, encaminha, vai encaminhando, encaminha. Então, acho que minha dica olha, pega todas as vagas possíveis ali num range, né, numa zona que você se sente confortável. Por exemplo, se você é analista no Brasil, pega... Isso é outro ponto que a gente pode até entrar depois, que é a descrição de cargos aqui, né? Os títulos dos cargos aqui, que são muito diferentes do Brasil. Mas, pô, se você era analista no Brasil, procura a vaga aqui de coordenador, de especialista, de supervisor. Se você já era gerente, procura a vaga de gerente, de supervisor, de diretor. Então, joga teu currículo para o mercado, adapta teu currículo para o modelo daqui. Então, nada de foto, nada de idade, essas coisas. Então, coisa fácil que você consegue essas informações de como montar o CV de forma bem fácil na internet. Adapta teu currículo para o formato daqui, adapta teus cargos para o formato daqui. Então, por exemplo, não existe cargo de analista na área de marketing aqui em Montreal. O primeiro cargo, o cargo de entrada, você saiu da faculdade de marketing, qual o primeiro cargo aqui? Coordenador, né? Tirando estagiário. Então, você entra como então, se você foi analista júnior, analista pleno, aqui provavelmente é um cargo de coordenação, ou às vezes é um cargo de especialista. Se for um analista sênior no Brasil, se for um cargo de especialista mesmo no Brasil. Aqui é especialista já. Eu e várias pessoas do Brains, muitos anos atrás, a gente caiu nessa também. Recebeu a job offer, marketing coordinator, e eu, nossa, finalmente conseguiu a vaga de coordenadora. Daí que eu ia perceber que, peraí, eu acho que não é bem isso. Muita gente acabou passando por isso no comecinho, porque a gente não tinha informação. Exato. Também, quando eu entrei aqui, eu tinha uma coordenadora na minha equipe, que eu pensei que ela tinha alguma coisa, né, que ela fazia coordenação de alguma outra equipe abaixo dela, mas de fato não, ela tinha acabado de sair da faculdade. Então, adapta teus cargos. Então, se você for analista, troca o cargo de analista. Eles não reconhecem muito bem esse cargo de analista aqui. Então, coloca ou coordenador ou especialista. Então, adapta o CV e dispara. O negócio é disparar CV. Você vai disparar 50, 100, vai ser chamado para 10, mas é aquela expressão de basta um dar certo, né? Sim, com certeza. Então, basta um. Então, acho que essa é a minha dica. Funcionou com minha esposa. Então, a partir do momento que ela meio que quebrou essa barreira, começou a disparar currículo, foi chamada e foi contratada. Então, na área de marketing, né? Então, acho que é essa. Minha principal dica é adaptar currículo e não ter vergonha. Dispara a vaga. E não ter vergonha também de... Sobretudo aqui em Montreal, pô, meu francês não é 100%, meu inglês não é 100%. Assim, raramente você vai encontrar uma pessoa com inglês 100%, com francês 100%. Se você tiver inglês e francês 100%, que eu acho que era um pouco o meu caso, em um mês eu encontrei alguma coisa, sabe? Então, ter o inglês e o francês 100% é um diferencial muito grande aqui, muito grande. Se você tiver meia boca algum, tipo intermediário, sou bom em inglês, intermediário em francês, já é também algo muito bom. Então, assim, acho que não ter vergonha também na entrevista, porque os entrevistadores estão acostumados, muito acostumados a pegar pessoas que não têm essa proficiência em uma língua ou outra. Então, você não é o único, nem a única. Então,
deixa um pouquinho essa vergonha do lado, coloca a cara e dana currículo na rua. E eu sei que existe toda a questão da pressão por conseguir um emprego, afinal de contas é a sua carreira, a sua profissão, o seu sustento. Mas a gente não pode esquecer que quando a gente esquece uma palavra, quando alguém corrige a gente, quando a gente sente um pouquinho daquela vergonha, é justamente quando a gente nunca mais vai esquecer. Pode ser que a gente não consiga esse emprego, mas eu nunca mais vou esquecer essa palavra, nunca mais vou esquecer essa expressão. Vai virar uma core memory ali na sua cabeça. E até nesse quesito assim de vergonha, eu estudei inglês minha vida inteira no Brasil, criança, adolescente, fiz cultura inglesa no Brasil, depois ainda morei 1 ano na Austrália, então eu também tinha um inglês bom, mas acontece com todo mundo. Por exemplo, eu numa entrevista aqui, o entrevistador, que era o diretor comercial da empresa, me perguntou como era o mercado no Brasil. E eu entendi, por alguma razão, eu entendi muito errado a pergunta. E eu fui falar que eu respondi num quesito político, que o mercado era muito político no Brasil, que eu estava falando da minha experiência na área de saúde, e ele perguntou como era o mercado em geral, e eu entendi que ele se referiu ao mercado da saúde, e o mercado da saúde é bem político, bem complexo lá no Brasil. Então, eu acabei respondendo um negócio nada a ver do que ele queria ouvir. Eu acho que 5 minutos depois ele encerrou a entrevista e deu, né? Mas aí depois eu fiquei pensando, putz, eu errei muito nessa pergunta. Mas é exatamente o que você falou, não errei mais depois, né? Então, você acaba criando, de fato, essa casca, e para cada entrevista, pronto, eu falava também a mesma coisa para minha esposa. Ela falava, pô, primeira entrevista que ela participou, que ela precisou fazer em francês, ela travou tudo. Eu fiz, pô, você sabe, talvez saiba que não vai passar nessa, mas serviu de treino. Na próxima você já vai ser melhor, na seguinte você vai ser melhor. Então, também leva nesse quesito de cada entrevista é um treino. Cada entrevista é um treino. Então, é legal pegar esse ponto de vista também. Com certeza. E você tem algum mico que você pagou em francês ou inglês? Não somente no seu trabalho, mas em qualquer situação, assim, pessoal, só para a gente descontrair um pouco. Olha, eu tenho mas assim, logo no início de carreira, ainda na França, no Brasil, acho que agora mais não, né? Mas na época era muito livre, assim, da gente, numa conversa entre amigos no Brasil, você perguntar, vota em quem? Né, quando está falando de política, quando está falando de corrida presidencial. De novo, acho que hoje não mais, hoje é um tema mais difícil, mas há uns 10, 15 anos atrás, eu acho que não era nem tanto. Então, na França, meu primeiro almoço de negócios, assim, eu ainda era tipo, primeiro cargo da carreira, tinha saído para almoçar numa viagem, tinha saído para almoçar com os diretores da empresa, da Total, e eles começaram a falar de política na mesa, e eu acho que foi mais um mico cultural do que de língua mesmo, mas eu fui perguntar na mesa em quem eles votavam. E o meu chefe, na hora que estava do meu lado, ele fez, não se pergunta isso aqui, não se pergunta, eita, desculpa. Que até onde eu sei, os franceses são, em geral, muito mais politizados do que os brasileiros. Agora, se isso é aberto no mercado de trabalho, é outra história, né? Não, aparentemente não é. E eu pensava que era, né? Então, ele bateu assim, não nos pergunta isso, desculpa, não sei o quê. O assunto meio que morreu depois. Às vezes foi um mico que eu guardo comigo até hoje. Isso faz o quê? Acho que vai fazer 20 anos isso já, quase. Mas aqui no Canadá, tirando essa da entrevista do inglês também, que eu respondi completamente errado, que eu entendi a pergunta errada, ainda não tive, não. Aqui não, mas com certeza vai ter, porque ainda assim, com o francês quebecois, de vez em quando tem uma palavra ou outra que igual, de novo, né? Igual aquela famosa divergência que existe entre o português brasileiro e o português de Portugal de rapariga, né? Aqui também tem do Quebecois e do francês da França, então vai chegar em determinado momento que eu vou acabar fazendo alguma coisa, mas não, eles levam na brincadeira, então, de boa.
E pelo menos estando em Montreal também você consegue contornar, né? Que nem você falou, você consegue pelo menos se comunicar com um pouco de inglês ou alguma outra língua que possa te ajudar a suplementar essa falta, digamos assim. Certeza. Eu lembro que há uns 8 anos atrás, mais ou menos, eu fui para Montreal a passeio. E na época eu estava estudando francês, mas bem basiquinho mesmo. Como era Montreal, era inglês, a maior parte das coisas estava falando em inglês, né? Mas eu lembro que eu estava junto com um amigo e esse amigo me desafiou. Ele falou: duvido que você vá lá pedir, comprar água lá na loja de conveniência, que você vai conseguir falar em francês. Pegar uma água para mim e para você. Eu falei: duvido não, pois eu vou. Fui sozinha, ele ficou no carro. O que eu fiz? Eu não lembrava a palavra em francês para 2, mas eu lembrava para 3. Eu comprei 3 garrafas de água e voltei. Simplesmente porque é uma das palavras mais simples que tinha, eu não lembrava, mas enfim, eu nunca mais vou esquecer agora por conta disso. Exato. Aprendizado, vai criando a casca, como a gente falou. Aí agora, a gente está indo para o nosso encerramento, e eu gostaria de só fazer 2 perguntas um pouco mais casuais para você. A primeira delas é: qual é a sua comida favorita aqui no Canadá? Ou em Montreal? Pode ser um restaurante, pode ser uma comida, pode ser... Não precisa ser canadense, só estando aqui no Canadá. O que seria? Fazendo um pouquinho assim da propaganda de Montreal, Montreal é uma cidade que tem muita opções, tem muitas opções de restaurante. Então, esse lado francês da cidade acaba, né, da cultura, acaba fazendo com que você tenha muitos restaurantes legais e bons. Eu, particularmente, assim, quando você pensa em prato canadense mesmo, né, quebecois, o poutine, eu não sou muito fã, para falar a verdade, não gosto muito do molho de carne ali na batata frita, mas eu tenho uma aqui que é na cidade que eu moro, tem um restaurante que vende, que tem um prato que é um prato, acho que é francês, mas eles fazem muito bem lá, até porque é uma cidade ribeira, né, ribeirinha, uma cidade beirando o rio, e eles têm um coquille Saint-Jacques, que é um fruto do mar, uma vieira com queijo por cima. Putz, já só falando aqui me deu água na boca. Então, eu gosto bastante. Mas como bom brasileiro, você até falou, né, que de aproveitar o verão, etc. Como bom brasileiro, todo final de semana aqui é churrasco, então a gente se mantém fiel ao churrasquinho, ao futebol, sábado, domingo, aproveitar o verão o máximo possível do lado de fora. Isso é algo também que esse vai ser o meu terceiro inverno. Então, o primeiro inverno, antes do verão, eu não tinha aproveitado tanto, né? Porque, bom, inverno não tinha ainda aquela... Então, esse meu segundo verão aqui, eu já sinto a necessidade de estar o máximo possível do lado de fora. Carpe diem. Vamos aproveitar o momento. Aproveitando o calor, aproveitando a temperatura. Então, a gente está o máximo possível tentando aproveitar o externo, né, o exterior, para quando a gente chegar no inverno, ter meio que recarregado as baterias para o inverno canadense. Que eu gosto também. Tenho que reclamar, não. Gosto de esquiar, gosto disso, daquilo. Então, eu aproveito também o inverno da melhor forma possível. Pensando em pratos de inverno, um que eu aconselho a todo mundo é um prato suíço, mas que tem bastante aqui no Canadá. Você encontra muito em supermercados o queijo de raclette. Nossa, eu amo e sabia que você ia falar isso. Uma das minhas coisas favoritas no mundo. Para mim também. Então, o raclette no inverno, fazer em casa, comprar a maquininha, $20, muito bom. Você faz a sua raclette em casa. Nossa, isso, de fato, tá aí um dos meus pratos favoritos também, do lado do inverno. Maravilhoso. Uma vez eu fui para New York City e fui procurar um restaurante de raclette só porque estava com muita vontade, eu nunca tinha experimentado. Aí depois me falaram, tem um monte em Montreal, eu não sabia disso, mas faz sentido.
Que eu tenho mais uma pergunta aqui para você, ainda relacionada à comida e brasileiro, porque esses assuntos sempre estão em voga entre a gente. Brasileiro e comida são basicamente um pertencente ao outro. Se os brasileiros no Canadá ou os brasileiros do Brains fossem um sabor de sorvete, qual sabor você acha que representaria melhor a essência e a energia da nossa comunidade? Rapaz, eu vou colocar assim, para falar de brasileiros, você acaba falando um pouco de nostalgia, eu acho, né? Porque as pessoas que estão aqui, todos acabam morrendo de saudades do Brasil, mas sabendo que aqui você tem mais oportunidades, né? Expectativas de ter uma vida melhor, com mais segurança. Acho que segurança é a palavra-chave, talvez, né? Mas se fosse um sabor assim, nostálgico, acho que é sabor de infância, vamos dizer assim, para falar de saudade. Então vamos colocar chiclete, aquele chicletinho, aquele raspa-raspa azul, que ninguém sabe o que tem ali dentro, mas que é gostoso. Então acho que tá aí uma boa definição. Tá certo, faz sentido. A gente não sabe o que tem, a gente não sabe por que a gente sente falta, não deveria sentir, mas a gente quer de vez em quando voltar para ter um saborzinho, um toquinho de chiclete de novo. Verdade. Ok. Nosso papo tá uma delícia, mas infelizmente estamos encerrando aqui mais um episódio do Braincast. E muito obrigada, Luiz, muito obrigada por compartilhar com a gente toda essa história. Esse é basicamente o primeiro episódio ou mesmo um evento online em termos de conteúdo que a gente consegue fazer com alguém que está trabalhando na área de marketing em Montreal, no Quebec, porque até pouquíssimo tempo atrás a gente não encontrava nos nossos grupos, não tinha ninguém de Montreal, não tinha ninguém que fosse French speaker trabalhando na área de marketing. Às vezes você encontra pessoas de tecnologia, né? Uhum. Mas tem sido ótimo, então eu acho que é legal, porque justamente como toda a comunidade acabou indo ver as oportunidades que tem em francês, não simplesmente aqui em Toronto, Calgary, as grandes cidades, em Vancouver, isso faz com que aos poucos a gente tenha mais interesse e, consequentemente, a gente tenha outros brasileiros como você, que já conseguiram chegar lá. Então, muito obrigada, foi super interessante hoje. Eu acho que é o tipo de conhecimento que vai adicionar muito para a nossa comunidade e para as pessoas que ainda estão no Brasil e estão pensando em ir para o Canadá e mais especificamente para o Quebec. Legal. Obrigado pela oportunidade. Acho que o recado para todo mundo é que, de novo, né, as línguas, se aprimorem nas línguas. Aqui para Montreal isso é um segredo que não é tanto segredo. Ainda mais no site do governo, obrigatório. Mas eu acho que, como a gente falou lá no início, com as questões de imigração, o francês, né, tem sido cada vez mais importante e é super importante aqui no mercado de Montreal. Então, aprimorem as línguas e, se tiverem a coragem e os planos, venham, porque o mercado aqui é bem interessante para a área de marketing, com certeza. Muito bom. Informação valiosíssima. Se você nos ouviu até aqui, mora no Canadá e a área de comunicação e marketing ainda não faz parte do Brains, é só procurar o Brains Canada no Instagram e Brains Networking Group no LinkedIn. Acompanhe também o nosso canal no YouTube para assistir todas as nossas entrevistas e palestras anteriores. Você vai encontrar muito conteúdo com profissionais brasileiros e canadenses inseridos no mercado de trabalho. Entre também em contato com a gente em uma das redes sociais para ser adicionado nos nossos grupos de WhatsApp e conversar diretamente com outros profissionais. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo, da nossa conversa super bacana hoje com o Luiz. Espero ter ajudado de alguma forma. E muito obrigada por ter nos ouvido até aqui. Até o próximo episódio do Brainscast. Obrigado, Silvia. Obrigado a todo mundo.